Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. O assunto de hoje é porcentagem. Depois de uma breve explicação, te convidarei a resolver duas questões da CISGRAM Rio, uma do concurso do Banco do Nordeste e a outra da Caixa. O que significa 12% de aumento? Significa que a cada R$100, 12 de aumento. 34% de redução. A cada 100 matrículas, por exemplo, perdemos 34. 62% dos clientes estão satisfeitos. A cada 100 clientes, 62 estão satisfeitos. Essa é a forma percentual de se representar uma porcentagem, mas eu também posso escrever na forma de fração. 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100, 12 centésimos. E tanto faz escrever com o símbolo percentual ou na forma de fração. Da mesma forma, 34% é 34 sobre 100, ou 34 centésimos, e 62% é 62 sobre 100. Nós também podemos representar essas frações por meio de desenhos. Nesse caso, estou falando de 12%. Então, eu vou fazer um desenho com 100 quadradinhos. Se eu pintar um quadradinho, isso representa 1%. 2 quadradinhos, 2%. 3 quadradinhos, 3%. E assim por diante. Então, se eu pintar 12 quadradinhos, eu tenho 12%. Que é a mesma coisa que 12 sobre 100. Repare que na minha figura, eu tenho outros quadradinhos em branco. Como o total são 100, eu tenho 88 quadradinhos em branco. Então, a parte branca equivale a 88%. Ou 88 sobre 100. Você pode escolher se você prefere, se você se sente mais à vontade usando a notação percentual ou na forma de fração, ou ainda por meio de desenhos. Não tem uma regra, mas é interessante saber uma e outra, porque dependendo da questão pode ser mais fácil de um jeito ou de outro. Uma coisa importante: quando a gente tem uma fração, no caso 12 sobre 100, eu também posso escrever na forma decimal, com números decimais, número com vírgula. Isso é extremamente útil na resolução de atividades. Então, vamos relembrar como isso funciona. A forma decimal. 88 sobre 100 é a mesma coisa que 0,88. 7 sobre 100 é a mesma coisa que 0,07. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 0,25. E 192 sobre 100 é a mesma coisa que 1,92. Para quem não se lembrou da regra, como que ela funciona, repare que eu tenho no denominador, aqui, eu tenho 2 zeros. Então, após a vírgula, eu vou ter 2 algarismos, 88. Aqui eu também tenho 2 zeros, então, por isso aqui eu tenho 25. Já aqui no último exemplo, 192 sobre 100, também são duas casas. Então, eu vou deixar o 2, vou deixar o 9 e a vírgula fica aqui. Duas casas decimais, porque eu tenho os zeros, 2 zeros, ok? Então, vamos às questões. Minha sugestão é: leia o enunciado e tente resolver. Se não der, escute parte da explicação e tente resolver. Se também for difícil assim, escute toda a explicação e depois tente resolver sozinho. Na semana da renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$150 mil em um banco que paga 8% ao ano, com prazo de vencimento de 1 ano. Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou também R$150 mil na poupança, cuja taxa esperada é 5% ao ano. Um ano depois, os dois sacaram o montante de cada operação. Considere que o cliente X pagou 20% de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto algum, e que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate. A partir dessas informações, verifica-se que a diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho de capital do cliente Y, comparando-se apenas as operações apresentadas em reais, foi de... Então, é o ganho de capital.
Vamos ver então quanto o cliente X ganhou. Então, o cliente X ele pegou 150 mil, 8% ao ano. Então, em um ano ele ganhou 8% de 150 mil. Como é que eu calculo isso? Você multiplica 8 por 150 mil e divide o resultado por 100. Ou 150 mil divide por 100 e multiplica o resultado por 8. E o resultado disso? 12 mil. Então, em um ano, ele ganhou 12 mil. Como ele já tinha 150, 162 mil. Vamos fazer a mesma coisa para o cliente Y. Só que agora a taxa é 5% ao ano, né? Então, em um ano, ele ganhou 5% de 150 mil. Multiplica os 5 por 150 e divide o resultado por 100. Ou se achar mais fácil, divide 150 mil por 100 e multiplica o resultado por 5. 7.500. Então, em um ano, ele já tinha 150, agora veio mais 7.500, 157.500. Já sabemos quanto que cada um ganhou. Porém, tem uma informação muito importante no enunciado. O cliente X pagou 20% de imposto. Então, eu preciso calcular quanto que ele teve que pagar de imposto. 20% do que ele ganhou. 20% de 12 mil. Então, ele não ficou com 162. Vamos lá. 20% de 12 mil. Multiplico 20 por 12 mil, divido por 100, ou divido 12 mil por 100 e multiplico o resultado por 20. 2.400. Esse 2.400 é o tanto de imposto pago pelo cliente. Agora, se ele ganhou 12 mil e pagou 2.400, ele na verdade ganhou 9.600. Então, cliente X, 9.600. Cliente Y, 7.500. E a pergunta é, a diferença do capital. Um ganhou 9.600, outro ganhou 7.500. Então, a diferença é 2.100. Importantíssimo. Repare que nas alternativas tem o valor 2.400, que é o valor do imposto. A questão quer saber qual é a diferença no ganho de capital. Portanto, 9.600 menos 7.500. E a próxima questão, um levantamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica mostra que os vestibulares de 2012 a 2022, os estudantes da capital cearense ocuparam 543 vagas, o que corresponde a cerca de 36,7% do total de vagas disponíveis. Fortaleza foi também a cidade que mais aprovou alunos em 8 dos últimos 11 anos do ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país. Considerando o texto, o número total aproximado de vagas disponíveis no período citado é obtido por... Bom, a gente sabe que 36,7% das vagas foram ocupadas por esses alunos, o que significa 543 vagas. Então, 36,7 equivale a 543. Eu quero saber o total de vagas, 100%. Então, 100% vai equivaler a X. Como é que a gente faz para resolver? Uma possibilidade é multiplicar. 36,7 por X vai ser igual a 100 vezes 543. Agora, para achar o valor de um X, eu vou dividir. Você pode estar pensando, por que não multiplicou 543 por 100? Porque nas alternativas não foi multiplicado, só por isso, tá? Então, dividindo tudo por 36,7, essa é a quantidade total de vagas. Agora é só localizar ali a alternativa correta. Bons estudos!